Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos conversar um pouco a respeito de autismo e o nosso convidado é o médico psiquiatra Dr. Jairo Pedro Cardoso Júnior. Jairo, é um prazer tê-lo aqui conosco, né? E já não é a primeira vez que você vem ao programa, né? Então, mais um prazer mesmo te receber aqui. Eu que agradeço o convite. Jairo, então como nós vamos conversar um pouquinho, né, a respeito de autismo, vamos tentar explicar um pouco para os nossos telespectadores o que vem a ser o autismo. Autismo é uma doença, Luciano, que aparece na infância, normalmente antes dos 3 anos, e que tem várias características próprias. Mas basicamente a criança com autismo ela tem uma dificuldade no cérebro social. Então a criança com autismo demora mais para falar, demora mais para entender o que é falado, e muitas vezes a criança prefere brincar com objetos do que com os próprios pais ou com outras crianças. Então, quer dizer, a partir dos 3 anos de idade já se pode fazer o diagnóstico de autismo? Sim, porque na verdade a criança já nasce autista. Existem algumas alterações que são vistas até no ultrassom do ginecologista. Por exemplo, a criança autista normalmente ela é muito ligada em movimentos repetitivos. Certo. Então já vi vídeo de ultrassom da criança fazendo assim com o dedinho. Quer dizer, é uma suspeita, né? Sim, que possa de autismo. haver um autismo. E na hora que a criança não adquire a linguagem, ou adquire a linguagem de forma diferente, você já começa a perceber que é o autismo. E, por exemplo, né, com 3 anos, o que poderia chamar a atenção dos pais? Já nós vamos falar a respeito de diagnóstico, mas o que poderia chamar a atenção dos pais com 3 anos de idade a criança? É uma criança que não olha no teu olho, é uma criança que demonstra pouca emoção e se importa pouco com a emoção tua. Então ela fica um tempão sem ver o pai e não quer abraçar o pai quando o pai chega em casa. É indiferente. É diferente, é muito diferente. Na verdade, se você conversa com um autista adulto, porque a gente tem autistas que falam adultos, certo. Eles têm as mesmas emoções que a gente, só que eles não conseguem expressar as emoções e eles não conseguem codificar a emoção das outras pessoas para eles. Ô Jairo, quanto ao aprendizado, assim, a parte de aprendizado, é fácil ou eles têm dificuldade no aprendizado? Na verdade, a definição de autismo é uma alteração no cérebro social. Tá. Aí, 2/3 dos autistas vão ter retardo mental. Aí, pelo retardo mental, eles vão ter dificuldade de aprendizado. Mas aquele 1/3 dos autistas que não tem retardo mental, que antigamente era chamado de síndrome de Asperger, que é quem descreveu o autismo de alto funcionamento, eles conseguem estudar na escola, vão ter mais dificuldade em matérias que envolvem linguagem e muita facilidade nas exatas. Então a síndrome de Asperger é o autismo de alto funcionamento. Alto funcionamento. É o autista que não tem retardo mental. Que não tem, né? Porque, na verdade, Luciano, em medicina a gente sabe, se há uma lesão no cérebro social, essa lesão pode pegar outras partes do cérebro também. Certo. Então é muito comum uma criança com autismo ter retardo mental, é muito comum uma criança com autismo ter epilepsia. Começa a gravar outras quadros, coisas. Né? Agora, o autismo, o quadro que seria puro do autismo é o isolamento social, o desinteresse social, a dificuldade na fala ou uma fala mais monótona, sem entonação emocional. Inclusive, Jairo, tem uma novela que está passando, né? E tem uma criança autista, né? Sim. Então mostra exatamente isso. Eu não sei que idade tem essa criança, mas deve ter o quê? Uns 12, 14 anos mais ou menos, acredito eu. E essa criança, então, realmente mostra exatamente, né, aquilo que você está acabando de dizer. Na verdade, Luciano, só para ter uma imagem para quem está assistindo o programa, aquele cientista maluco que fica o dia inteirinho no computador só pesquisando, que não quer se barbear, que não quer arrumar esquece namorada, o mundo, né? Que esquece o mundo, muito bom nas exatas, mas quando vai conversar com uma garota, ele é tímido, ele é isolado. Quer dizer, não é que essa pessoa tem autismo, mas simula um pouco o que seria um autismo de alto funcionamento. Grande propensão, digamos assim, né? Para exatas, baixíssima propensão para a parte social, normalmente não se casa, ou quando se casa é com uma mulher muito compreensiva. Tem que
Saber entender Sim. que senão também não vai... É porque, na verdade, é importante falar isso, né? Exatamente. Eles não demonstram emoções e têm dificuldade de perceber as emoções da gente, mas eles sentem as emoções. Ô Jairo, a respeito do diagnóstico, quando que o autismo é realmente diagnosticado? O autismo, Luciano, é uma das doenças que mais devia ter diagnóstico precoce. Porque tem algumas comprovações científicas que, às custas de muita terapia, de muito trabalho psicológico, você consegue quase que reverter o autismo se você pegar ele antes dos 5 anos de idade. Puxa, Então é muito importante o diagnóstico precoce. Então é importante, né, os pais que estão nos assistindo, se porventura, né, tiver algum filho ou filha portador de autismo, com suspeita, né, procurar o psiquiatra, procurar ajuda médica, para que tenha um controle desde cedo. Porque o que você faz é treinar a criança a, mesmo tendo mais dificuldade para perceber a questão social, ela conseguir ter uma postura social. Ô Jairo, e como que é diagnosticado? Quando você acabou de dizer, né? Quanto mais precoce, antes de 5 anos, 3 anos. E como que é diagnosticado? Como que é feito esse diagnóstico? Esse é um diagnóstico, é importante falar, Luciano, porque às vezes chega no consultório pais apavorados porque o filho recebeu o diagnóstico de autismo. Você vai ver como foi feito aquele diagnóstico. Foi uma consulta única com um profissional só por 15 minutos. E talvez não seja nem um profissional qualificado para isso, né, Jair? Exatamente, até porque o diagnóstico de autismo, o psiquiatra, o médico, o pediatra, o neurologista, ele tem que captar informações da escola, dos pais, do pediatra, da psicóloga, analisar a criança em vários contextos, para daí dar um diagnóstico. Um conjunto para fazer o diagnóstico, né? Jairo, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje conversando um pouco a respeito de autismo. Jairo, qual seria a prevalência, né, do autismo? Então, Luciano, nessa discussão da prevalência é bem interessante, porque quando o autismo foi descrito por Kramer e por Asperger, né, os dois tipos de autismo, ele era tido como muito raro, era tido como 8 pessoas a cada 10 mil. A estatística americana hoje é 88 a cada 10 mil. Nossa, aumentou. 10 vezes. De 8 para 80, para 88. Não, a discussão, grande parte desse aumento é porque o diagnóstico é mais feito. Mas há algumas suspeitas, principalmente nos Estados Unidos, inclusive essa discussão aparece muito na imprensa leiga americana, de que os Estados Unidos estariam tendo uma epidemia de autismo. Aí, em cima dessa epidemia de autismo, aparecem pessoas para poder justificar o porquê que o autismo aumentou nos Estados Unidos. Ô Jairo, então quer dizer que essa estatística, né, americana hoje com esse aumento é porque realmente estão fazendo mais diagnóstico ou está aparecendo novos casos mesmo? Então, o consenso é difícil fazer estatística de doença rara. Pois é, uma doença muito rara. É uma rara. matemática difícil de você fazer. Grande parte desse aumento é porque está se fazendo mais diagnóstico, inclusive de casos mais leves. Antigamente, só os casos que eram institucionalizados, que iam para instituições específicas, que ficavam sabendo o diagnóstico. Mas, pelo menos um pouco de aumento existe sim. Ninguém sabe por quê. Não é nada para alarmar, porque um aumento de 8 para 80 em 10 mil continua sendo uma doença raríssima. É pouco, mas aumentou muito, né, Jair? Então, mas é um aumento grande em cima de uma porcentagem rara. Não é coisa para alarmar. Mas a sociedade americana está alarmada. Então tem muita gente, por exemplo, lá, sem nenhuma base científica, Luciano, que fala que é causado por vacina. Eu ia até comentar com você se tem algumas causas, né, que favorecem tem gente o aparecimento que fala do que é causado por vacina, então tem alguns pediatras americanos falando para não dar vacina. E assim, gente, isso aí é nos Estados Unidos, né? Quem está nos assistindo, tomar cuidado. E tudo que eu não é vi assim, de informação, é só um estudo, né? Isso não tem base. Tem gente que fala que tem a ver com o uso de leite. Tem gente que fala que tem a ver com o uso de amido. Tem gente que fala que tem a ver com radiação. Tem gente que fala que tem vitamina que é falta de vitamina. Então, na verdade, Luciano, quando não se sabe, quando aparece
Muitas causas é porque não se sabe nada. Está um pouco perdido, Está né, um pouco perdido. Então, esses tratamentos que tem médicos brasileiros que propõem, com uso de megadoses de vitamina, com uso de alimentação restritiva para não beber leite, não comer amido, não tem comprovação científica. Então não tem fundamento não nenhum, tem pelo fundamento. menos Até a agora, ciência né? atual, e eu me preparei para essa entrevista, não tem fundamento. Eu tenho certeza. Ô Jair, inclusive, vamos falar um pouquinho de tratamento. Tem uma revista americana de pediatria que diz que a carência o autista ele tem carência de vitamina D e que um dos medicamentos, né, indicados para o tratamento seria a complementação com vitamina D. Tem fundamento isso, Jair, ou não? Muito pouco fundamento. Na verdade, igual tem alguns estudos falando que a vitamina D falta no autista, tem estudo falando que não falta. E tem estudo sobre cada vitamina. Na verdade, não se sabe. Resumidamente, uma criança que tiver uma boa abordagem pediátrica, em termos de uma alimentação saudável, em termos de uma alimentação balanceada, ela já está protegida dessas causas mais prováveis. Agora, o mais importante do tratamento do autista são duas coisas. Primeiro, a sociedade tem que aceitar que ele é autista e que ele pode ser feliz sendo autista. Inclusive o caso da novela aí, tem alguns, parece que a mãe da menina... A mãe não aceita, né? Pelo menos eu vejo pouco, mas eu sei que a mãe não aceita, né? E porque o resto da família está tentando você querer ajudar. que um autista haja exatamente igual a um não autista é uma agressão. Até um desrespeito com a pessoa autista, desrespeito né? com a pessoa, entendeu? E a intervenção psicológica precoce consegue treinar o autista para mesmo sem ter, por instinto, a inteligência social, a famosa inteligência emocional, ele usar a inteligência racional que eles têm de sobra, quando não tem retardo mental, para poder se virar. Tem uma professora universitária americana, ela tem doutorado em veterinária, que ela é autista. E eu li a biografia dela. Então ela mostra o outro lado da moeda. Ela sabe que tem, ela sabe que tem autismo, e aí você e eu percebemos que uma pessoa está triste só de olhar. Ela não. Ela já tem um pouco mais de dificuldade. Ela decorou quais são os sinais de tristeza. Aí ela percebe que a pessoa está triste e ela sabe que ela tem que mudar a postura dela. A fala dela é monótona, ela não tem nenhum interesse de se casar, nunca casou, nunca beijou na boca, nunca teve uma relação sexual, mas ela é super feliz e super... Dentro do mundo dela, ela vive feliz. Não, e super útil para a sociedade. Escritora de livros, pesquisadora, professora. Então, isso é importante também. O autista, quando bem situado na sociedade, ele pode inclusive ser uma peça-chave para a sociedade, porque a parte de exatas eles têm. Acaba desenvolvendo melhor do que uma pessoa não autista. Essas pessoas que aparecem muitas vezes na TV com dons especiais, pessoa que escuta uma música uma vez e já toca no piano, pessoa que vê um tanto de objeto numa mesa, sabe contar quantos que tem, que vê uma foto, sabe desenhar a foto de primeira. A grande maioria delas são autistas. Ô Jairo, falando ainda um pouquinho mais do tratamento, né? Você está falando da carência de vitamina e tal. Enfim, os pais têm alguma coisa a ver? Eles influenciam, né? São culpados de ocorrer ou de piorar a criança com autismo? 30 anos atrás, a pior coisa do mundo devia ser mãe de autista. Não só pelo sofrimento de ver o filho autista, mas porque as teorias da medicina e da psicologia na época falavam que a culpa era da mãe. Falavam que a mãe do autista é a mãe geladeira. Tinha até um termo pseudotécnico para isso. Ou seja, que a mãe não dava atenção para a criança e a mãe não dava autista. Carinho, aí a criança perdia a chance de ter empatia, de ter cérebro social. Hoje é muito claro que é uma doença física, há alterações no cérebro. Então, por exemplo, pais, né, que têm filhos autistas, então não se preocupem que não são culpados, não é isso, Jairo? Não são culpados. Jairo, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com o médico psiquiatra Dr. Jairo. Jairo, então continuando, né, conversando um pouquinho mais de autismo, como que seria a abordagem escolar desse paciente autista?
Cada paciente autista vai ter que ter uma programação individualizada. Quer dizer, alguns não têm nem a linguagem. Então, a abordagem escolar deles não é na escola regular, que está focando em alfabetizar. Então tem que ser uma escola especial para eles. Especial para aprender a se comunicar. Inclusive é um método muito interessante, muito bonito, que eles se comunicam através de desenhos. Ele quer água, ele mostra um desenho que tem, por exemplo, a água. Quer dizer, o método é mais complicado que isso, mas a ideia é essa. Mais ou menos é isso. Porque o autista ele é muito ligado em objetos. Então o objeto cartinha do desenho fica mais fácil para ele se comunicar, por exemplo, do que a fala. Aí você já tem um autista que tem a fala normal. Aí ele já vai para uma escola, de repente, regular, só que o comportamento dele é muito diferente das outras crianças. Ele é isolado, ele não conversa, ele não interage. Então, a escola tem que favorecer essa inclusão. E o professor tem que estar preparado, tem que estar apto para poder atender esse aluno, né? Com certeza. O autismo, ele precisa de psicoterapia? O que ele precisa? Na verdade, Ou psicanálise, né? A psicanálise é uma técnica de psicoterapia que não é muito indicada para autismo. Tá. O autista ele precisa de um suporte psicoterápico que muitas vezes não é um psicólogo com a criança dentro da sala. Às vezes é o psicólogo orientando os pais como lidar. Às vezes é o psicólogo orientando a escola. Às vezes não é o psicólogo que lida com a parte emocional, mas o psicopedagogo que lida com a parte de aprendizado. Então, com certeza, todo autista vai ter que ter um suporte, mas esse suporte tem que ser individualizado. E os pais desses autistas também precisam de uma psicoterapia, algum tipo de com certeza vão precisar de um suporte por duas razões. Para saber como lidar com o filho que eles têm, que é um filho especial, que é um filho diferente da média. E eles têm que fazer a terapia individual deles, porque com certeza o filho que ele tem não é o filho que ele sonhava ter. Então, o psiquiatra, digamos assim, ele precisa fazer um trabalho também com os pais. Porque né? Um pai que tem um filho com retardo mental, ou com autismo, ou com síndrome de Down, ele tem um filho que não é o filho que ele sonhava ter. Quer dizer, ele ama esse filho, mas ele não pode jogar a frustração que ele tem com a deficiência do filho contra o filho. E esse tipo de tratamento é só psicoterapeuta ou tem outras especialidades que pode tratar esse autismo, Jairo? Na verdade, normalmente você vai ter o psiquiatra ou um psicólogo especialista em autismo como, vamos falar assim, o peão da equipe. Um suporte, mas seria um tratamento conjunto. Exatamente. E aí vai ter caso que vai ter o neurologista, porque é comum o autista ter epilepsia. Vai ter caso que vai ter o pediatra. Vai ter caso que vai ter o nutricionista. É muito comum o autista ter rituais alimentares. Então tem autista que só come farinha, carne e arroz. Tem autista que só come leite e bolacha. Porque todos os estímulos para o autista, Luciano, caem diferente. Então, pequenos barulhos podem ser para eles um barulho muito grande. Leva um estresse muito grande, né? Então, às vezes, a consistência do alimento já muda a aceitação do alimento ou não. Que coisa, né, Jairo? O tato do alimento na boca. Ô Jairo, vamos explicar um pouquinho para os nossos telespectadores, né, a diferença de psicoterapia, psicanálise, orientação. Pode comentar alguma coisa assim? Porque nós estamos falando de psicoterapia, só para os nossos telespectadores entenderem um pouquinho. O psiquiatra é o médico que lida com as doenças mentais e emocionais. Né? É a minha profissão. O psicoterapeuta, ele é o psicólogo, ele lida com as emoções, mas sem ser médico. Mais ou menos igual o fisioterapeuta está para o ortopedista. Tá. E os outros profissionais, por exemplo, o psicopedagogo, já é o profissional que trabalha com a parte do aprendizado. E o terapia ocupacional trabalha com a parte ocupacional. Ô Jairo, vamos conversar um pouquinho assim, por exemplo, se tiver alguns pais, né, que tenha filho autista, o que os pais podem fazer para melhorar a convivência ou para melhorar mesmo a vida deste filho que é autista? Eu acho que o mais importante é procurar informação e procurar o suporte especializado. Suporte para o autista tem que ser especializado
Não é fácil. Em cidade pequena como Poços, a gente tem alguns profissionais que se dedicam. Inclusive, a PAI de Poços de Caldas tem uma equipe toda voltada para autismo. Mas tem cidades menores que não tem. E você precisa de ter o quê? Bastante informação de como lidar e uma equipe para te ajudar a lidar bem. Porque conforme você lidar com o teu filho autista, a diferença que vai ter no futuro dele é muito grande. Então, por isso é importante o acompanhamento também com a terapia, né? Com o psiquiatra, Exatamente. os pais, e tem filhos, casos enfim. de autismo muito tranquilos e tem casos muito graves. Então você tem toda uma diferença. Quer dizer, uma coisa é um autista, um Asperger, que ele só tem o autismo, mas ele não tem alteração de inteligência, ele tem a linguagem, ele pode ter uma vida totalmente independente. Agora, um autista com retardo mental e epilepsia é complicado. Até porque o autista, Luciano, que tem retardo mental, é muito comum ele ter comportamento de automutilação. Esse lance que eu estava explicando sobre a sensibilidade, a teoria é que eles não sentem dor. Então, talvez, quer dizer, faça isso inconsciente, não querendo se agredir. Então, eu tô com dor no dente, eu bato na cabeça. Pode ser uma forma até de comunicação, porque ele não tem a fala. Para mostrar que está com dor, chamar atenção, né? Jair, infelizmente, nós estamos no finalzinho do programa. Ficaríamos aqui o dia todo, né? Conversando. Sim. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para os nossos telespectadores, ou também, principalmente, para aqueles pais, né, que têm filho autista, e agradecer muito, né, a tua presença aqui conosco. Na verdade, eu acho que esse tema do autismo fala de todas as alterações da infância em psiquiatria. Você tem no mínimo o autismo, o retardo mental e o Down, como os mais comuns. Quer dizer, é fundamental a sociedade continuar lidando com eles como seres humanos íntegros, como pessoas que, com o estímulo, podem conseguir muito mais em termos de rendimento cognitivo, mas ao mesmo tempo, se não conseguir o rendimento cognitivo de uma pessoa dita normal, não ser discriminado por causa disso. Exatamente. A discriminação acho que seria a pior parte, né? Sim. Acabaria com todo o tratamento, sim, né, Jairo? Sim. Jairo, chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Agradeço muito, Dr. Jairo. Agradeço você que está em casa nos assistindo. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Yeah.